Boa noite, Angélica. Boa noite. Boa noite, Rogério. Boa noite, João. Boa noite. Boa noite, turma. Nós vamos hoje falar a respeito de duas teorias, a X e a Y, né? E nós vamos então, nesse contraponto, nós vamos começar sintetizando as ideias. Por exemplo, na teoria X, eu tenho uma vigilância, uma fiscalização, ou seja, um controle muito maior no grupo de pessoas envolvidas com essa gestão. Então, por exemplo, há uma concentração, as pessoas não são autônomas, elas estão muito presas, né, na direção dessa gestão. Enquanto que a Y, né, eles têm um autocontrole, é um grupo que tem um autocontrole, tem uma autodireção. E aí, na X, eu preciso de um comando, que as pessoas que estão incluídas nessa gestão, elas precisam muito dessa ordem, ou seja, elas têm uma aversão ao trabalho, elas delegam o trabalho, elas precisam, portanto, de um comando, enquanto a teoria Y, as pessoas têm mais liberdade, elas têm mais, elas utilizam mais a criatividade, elas estão num direcionamento muito integral, há uma integração, portanto, muito grande com a própria direção. Isso aí a gente pode, por exemplo, exemplificar. Alguém quer pontuar mais a respeito dessa característica? Complementando o que foi exposto agora, a questão da vigilância e fiscalização, ela não é porque eu quero te fiscalizar e quero te vigiar. É mais pela questão da desconfiança, do descrédito, viu? Se você não é um funcionário proativo, né, como se diz, então você não tem como passar confiança. Então realmente vai haver uma pressão em cima de ti, vai haver uma vigilância, entendeu? Então não é só porque há vigilância e fiscalização. Às vezes a vigilância e a fiscalização, elas são reflexo do trabalho ou do não trabalho. Entendeu? A questão da autodireção e do autocontrole na Y é reflexo disso. São funcionários proativos, né? Funcionários que tomam para si a responsabilidade, entendeu? Então essa questão da vigilância e fiscalização é mais reflexo dessas duas posições. Aí, pessoal, ainda a gente pode também pensar que a teoria X, ela está muito presa a regulamentos, a regras, né? E aí há uma, como eu tinha dito antes, há uma concentração de poder. Já a Y, ela tem uma autonomia, ou seja, as pessoas elas têm uma criatividade a mais. O trabalhador ele já não encara o trabalho como uma obrigação, e sim como algo natural para ele. Ele já não tem o prazer de trabalhar. Tem o prazer de trabalhar, até porque a própria empresa dá o suporte necessário para ele, ao contrário da X. Da X, que ela já passa a ser, a X passa a ser um engessamento desse grupo. Sim. E lá uma flexibilidade maior. As pessoas na Y, ela passa por um processo de capacitação. Ela passa por um processo de valorização, de motivação, e aí tende a esse grupo de pessoas pertencente a Y a crescerem intelectualmente, né? Por exemplo, aqui em Belém, alguém pode citar algum caso relacionado às empresas que tiveram esse procedimento de insucesso estabelecido. Porque a própria cultura da empresa, da organização, ela era presa muito ao comando. Ou seja, as pessoas da X, elas estabelecem, ou elas estão focadas simplesmente no empenho de processos
de tarefa, simplesmente isso. Elas não têm uma visão sistêmica, elas não obedecem uma visão de organização da empresa, elas não têm uma visão de diretriz, elas não têm uma visão de objetivo, de planejamento da empresa. Então, essa disseminação que existe na Y, as pessoas realmente conhecem, né, a cúpula, a gestão, até o operacional. Ou seja, o que a gente chama de processos, subprocessos, tarefas, as pessoas compreendem essa etapa. Enquanto a X, a gente vê só, normalmente, aquele camarada sendo delegado, né? Ele se afasta da delegação, mas ele quer o quê? Só cumprir a tarefa e no final do mês receber o próprio salário. É o Homo econômicos de lá da teoria do Taylor. A X, teoria do Taylor, podemos associar dessa forma. Mecanizado. E a Y já vê o homem como um homem social, mas não mais como econômico. É a diferença, né? Isso é. Até então, da questão do homo social, não porque ela vence, realmente tem, mas só pelo fato do próprio funcionário, do próprio agente se colocar nessa posição, como a autodecisão, o autocontrole, viu? Confiança, que você ganha, entendeu? Se você ganha confiança, você tem crédito, entendeu? E até então, falando um pouco dessas teorias, é a questão desses dois pontos, do X e do Y, a questão da janela de Johari. Se alguém percebeu alguma coisa, a questão do fechamento de pensamento, pessoas que se fecham, entendeu? E outras que são abertas à negociação, são abertas a diálogo, entendeu? Essa questão da janela de Johari, realmente ela cabe um pouco dentro das duas teorias, entendeu? Então, ou seja, as pessoas então, na teoria Y é importante esse macroprocesso, vou repetir, macroprocesso, processos, subprocessos e tarefas, na Y isso tudo é implementado e todas as pessoas participantes do grupo compreendem certinho essa etapa, porque isso é implementado na organização. A organização, ele vem com uma outra roupagem, ele tem uma outra característica que é sempre o ciclo de melhoria dentro de um desenvolvimento organizacional, né? Aqui as meninas apresentaram muito bem na hora que a gente falou sobre desenvolvimento organizacional, ao ciclo de melhoria. Isso na X não acontece. Não acontece porque não tem um alinhamento. Esse relacionamento da gestão com o próprio grupo de pessoas não existe. Isso aí, então, são organizações trincadas, congeladas, engessadas, trincadas. Agora, por outro lado, a gente vê uma implementação desses processos na Y de maneira muito ordenada. Então, a tendência é dessa organização obter e alcançar e visualizar o futuro com uma visão mais sistêmica, mais ampla, mais geral. Uma visão mais holística de todo o processo. Como o próprio colocaste aí, as duas teorias, a X e a Y, elas, uma totalmente inserida dentro das outras teorias, né, do desenvolvimento organizacional e das janelas de Johari, né? E a outra totalmente atípica disso, totalmente fora dessa situação. Só pontuando e botando um exemplo muito, assim, um exemplo particular que eu vejo bastante, é a questão do serviço público. A questão da teoria X e a teoria Y, ela é bastante escrachada nisso, entendeu? Você está ali, realmente não tem como você não ver isso. Um trabalho individualista, né? Não digo só individualista, mas um trabalho mecânico engessado. É um trabalho engessado, no qual tu chega, tem horário de entrar e sair. Se o que tu fez está bom ou não, só tem a obrigação de entrar 8 da manhã e sair 6 da tarde, 5 da tarde.
Acabou. A questão Não disso faz nada também... para melhorar o teu ambiente de trabalho, melhorar o atendimento que está sendo prestado para o serviço. Só tem a obrigação de chegar e cumprir horário, até porque esse funcionário ele encara o trabalho como um mal necessário para ele. Entendeu? Todo dia eu acordo cedo para ir trabalhar porque eu tenho a necessidade de manter a casa, manter meus filhos, manter, sei lá. É a questão da Bem pontuado. Da pirâmide, né? Sim. Agora tem um detalhe, gente. Você colocou o funcionalismo público, mas a gente pode fazer um leque assim. Funcionalismo público, o privado e o não governamental, esses 3 leques aí precisam de um gás. E esse gás quem é que entra? A própria consultoria do professor. Isso. Professor Márcio. Ganhando pouco? Ganhando muita grana. Talvez aqui essa equipe saia formada da fibra já montando o seu escritório de consultoria. Pra gente... Tendo ele como um espelho, né? Um professor que pode estar passando bastante coisa pra gente, futuramente ser, quem sabe, ganhar mais que ele, né? Essa é a intenção, né? Essa é a intenção. A gente precisa hoje, no desenvolvimento do nosso próprio curso, entender que essa teoria Y um dia vai ficar engessada. Vamos prosseguir para a teoria Z. Talvez nossos filhos aqui e os nossos netos já estejam numa teoria W, por exemplo. Ou seja, a administração ela é muito dinâmica e a gente precisa ter essa flexibilidade de entendimento. Né? O futuro, a gente precisa enxergar esse futuro infinitas vezes bem colocado, bem implementado. Então a tua organização precisa acompanhar. Né? Daqui a pouco a gente vai observar nas organizações a tecnologia muito bem colocada, muito bem associada à organização. A teoria X, por exemplo, foi aprovada agora no Congresso a reforma trabalhista. Quem está na teoria X dificilmente vai ficar no mercado de trabalho. A Y, aí a gente tem essa transformação, a implementação desse próprio processo, esse ciclo que a dinâmica da organização dá, precisam de pessoas extremamente criativas, direcionadas a uma gestão que pensa sempre em mudança para a gente poder, na verdade, caminhar junto com a organização para enxergar, definir os objetivos que ela realmente se propõe, e essas metas, essas ações precisam ser disseminadas por todo o grupo para a gente poder ter o sucesso nas organizações atuais. Só pegando o gancho do que tu falaste aí, a questão do futuro, né? Deixando bem claro que, como todos sabemos, né? No futuro vão haver outras teorias, com certeza, que vão confrontar essas teorias que nós estudamos, a clássica, né? A neoclássica, que são teorias que vão continuar sempre presentes, mas havendo sempre necessidade de melhorar e tentar sanar essas situações dentro do cotidiano empresarial, do cotidiano dentro da empresa, entendeu? Então, haverá sempre, com certeza... Ou seja, agrega sempre valores para... Elas sempre vão estar em estudo, porque realmente o ser humano, ele tanto como ele evolui, como ele estagna. Então, haverá sempre essas teorias em estudos e, claro, que como falaste, as teorias que vão surgir, que com certeza tem bastante, é capaz de acabar o alfabeto e temos que inventar mais alfabeto para poder botar aí outras teorias que virão, né? E a questão do serviço público, como colocaste, sabemos por que você disse que vai sair pessoas que estão na teoria X, vão ser, não serão mais necessárias dentro do não vão se encaixar. Não vão se encaixar, né? Mas só que, como eu botei e frisei no serviço público, há a teoria X, essas pessoas encaixam na teoria X, mas por quê? Elas não sairão porque elas estão ali
suportadas, estão ali com Mas base assim, numa teoria não, num regulamento. num regulamento, porque eu entrei no serviço público porque é estabilidade, então eu posso continuar na teoria X aí, sem fazer ou não fazer, só quero meu salário no final do mês, entendeu? A questão da teoria X vai sempre haver nisso aí. Agora sim, a questão de você ser inserido ou não na teoria Y, sim, porque você sabe que o mercado um mercado que não é dinâmico, viu? Ele é proativo. As pessoas que realmente se encaixam nessa teoria X, não vai haver espaço para elas. Não está havendo espaço, né? A gente sabe muito bem que, infelizmente, só no serviço público elas porque, na verdade, as pessoas que hoje elas procuram a estabilidade através de um processo seletivo de concurso público, ela já chega com todo o gás. Ela quer mostrar o conhecimento através dessas repartições. Infelizmente, o que a gente, quando a gente entra e se depara com um órgão público, uma autarquia, são administrações diretas e indiretas, na verdade, é a própria cultura que já se estabeleceu. É uma cultura de delegações. Às vezes, acredito mais, Rogério, existem órgãos públicos que funcionam muito bem. Sim. Né? E assim como existem empresas privadas que não funcionam. Né? Então, é justamente aí que existe um contraponto e a gente poder fazer com que essa própria assessoria de estabelecer um mecanismo para poder fazer com que essas organizações possam mudar culturalmente a forma como processar, a forma como relacionar. Então, a mudança dessa cultura, ela é muito complicada. Então, as pessoas... A gente não pode, por exemplo, generalizar, com certeza. Né? Mas a situação que a gente está aqui, por exemplo, colocando de duas teorias, né? Uma teoria já muito mais X, muito mais ultrapassada, mas que hoje a gente já se vê muito presente na nossa sociedade, e uma teoria Y, que talvez a gente esteja aqui enquadrado e desempenhando esse curso para a gente poder fazer as nossas aplicações dentro do mercado de trabalho, usando todas as ferramentas administrativas as quais nós teremos a oportunidade de aprender. Só pontuando, para finalizar aqui o meu pensamento, a questão das duas teorias que são colocadas aqui, não podemos esquecer de uma coisa bem assim, ela é apenas uma palavra, mas ela é bastante presente, sabe o que? Duas palavras, condição de trabalho. Também. Muito bem. Numa teoria, você tem totalmente uma condição de trabalho e tem um funcionário, um agente proativo. Na outra você não tem condição e tem um funcionário preguiçoso. E pode ser haver também a inversão. Aqui pode você tem condição. Aqui na X você tem um chefe e aqui você tem um líder. Isso. Porque o chefe só vai te delegar ordens. Isso. E aqui não, o líder não, ele vai te liderar e te levar pra cima junto com ele. Porque condição você não basta você só querer fazer e não ter condição de fazer. Não basta você querer cavar um buraco e não ter uma pá para cavar. Você vai cavar com a mão, né? Então, olha o tempo que você vai perder, entendeu? Agora, uma outra colocação, pessoal, é que, não sei se a gente já apontou, mas acredito que não, é que na Y você tem uma democracia, você tem uma participação das pessoas, dos grupos, né? Você consegue, portanto, enxergar o próprio fluxograma, né? Através dos departamentos. Então, o organograma, juntamente com esse fluxograma, né, que são dos processos da organização, as pessoas compartilham isso. Sim. As pessoas são mais participativas.
O gestor está muito próximo, você pode opinar. Frente a justamente o contrário da X, desculpa. Mas foi aquilo que a gente colocou anteriormente, né? Você ganhou essa confiança, Sim. você ganhou esse crédito para poder opinar, né? Justamente. Aí a Y não, a gente não tem, na X a gente já tem essa autocracia, essa centralização. E isso vai ficando cada vez mais passando aí na história, mais uma página virada, que é para a gente poder realmente avançar e ter como o nosso produto, da nossa organização e o nosso cliente maior, que é o cidadão, ter, na verdade, um respeito maior, em termos de qualidade de vida. É isso aí, pessoal. Tem algo a mais a acrescentar? Então, muito bem. A equipe do Fundão, mais uma vez, aí presente. Confirmo, porque é um grupo que a gente aqui confia e que vai levar esse dinamismo até o último semestre. Só finalizando com uma frase, que independente do óbito, a missão será cumprida. Isso aí, pessoal. Tudo certinho aí? Tudo certo. Boa noite, obrigado pela atenção. E outra coisa, última frase. Fora Temer!